E o nosso único motivo de estarmos aqui é porque nós temos certeza da tua volta, certeza que um dia o Senhor virá para nos buscar. E esse é o motivo que nós estamos aqui. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder estar na tua presença, de poder te louvar, te agradecer e te adorar e te agradecer principalmente. Nós dá a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui presentes nesse dia, Senhor Deus, para te adorar. Viemos, o Senhor nos deu condições, Senhor Deus, nós podemos ficar em pé, nós podemos te louvar, bater palmas, cantar ao teu santo nome. Muito obrigado, Deus, nós somos gratos e nós temos a certeza, Deus, a certeza, este louvor, este hino é a certeza, Senhor, que nós estamos aqui por causa do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Nós te amamos. Aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Ele merece. Só Ele merece. Só Ele merece. Mais uma vez. Tu és tão bom pra mim. Canta, igreja. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque dele eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem tudo mal contra vocês por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja, para a igreja do Senhor, e hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu quero ensinar através da Bíblia, através da palavra de Deus. Você que nos visita, não sei como que vai ser, mas o Espírito Santo vai tocar em você e você vai conseguir entender também algumas coisas. Mas a palavra que nós estaremos ministrando esta noite é uma palavra especificamente para cada um de nós como igreja. Amém? O título desta palavra, para quem gosta de anotar, o título desse sermão é Começando Bem. Começando Bem. O texto base que nós vamos ler está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Essa tradução que temos aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora, uma tradução que muitas vezes ela traz algo diferente sobre as nossas vidas. E hoje, meus amados, diferente do que habitualmente nós fazemos nos inícios de ano, estamos aí nesse domingo encerrando o mês de janeiro, e normalmente
Habitualmente nós falamos muito sobre alvos, sobre metas, mas hoje eu quero instruir a igreja, eu quero trazer uma palavra de ensino que diz respeito ao ensino correto da palavra. Quando nós aprendemos corretamente a palavra de Deus, nós começamos o ano bem e nós vamos terminar bem, amém? Então pegue essa palavra para o seu coração, medite nela, guarde ela. Essa palavra não serve somente aqui para a igreja, para líderes, para pastores, mas ela pode ser aplicada lá fora também, no secular, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Essa palavra, eu creio que você deve olhar. Se você não conseguir trazer ela para dentro da igreja, olha para o lado, olha para fora, e ela vai trazer algo para você também, amém? E nós aprendemos, quando nós aprendemos corretamente, isso nos leva a alcançar mais intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Se você quer aprender algo de Deus, você precisa conversar com Ele, você precisa ter a palavra de Deus. E parece-me, não tenho certeza, a gente vai para o retiro amanhã, parece que o tema do ano, o tema deste ano vai ser oração. Então nós estamos bem focados, nós já temos falado a respeito de intimidade, e intimidade com Deus nós temos através da oração, amém, meus queridos? O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, o primeiro tópico, é graça no Antigo Testamento. Por que graça no Antigo Testamento? Porque muitas pessoas acham que graça, a palavra graça tem vários sentidos, né? Mas muitas pessoas acham que graça é somente Jesus, graça é somente também após Jesus. Mas eu entendo, eu ouvi um pastor americano falar, e isso caiu no meu coração, e Deus trouxe uma revelação também para mim, e eu entendo que a graça, ela é também lá no tempo da lei, ela é também lá no Antigo Testamento. Gênesis 3, 22 e 24, nós não vamos ler agora, nós vamos ler um pouquinho mais para frente, vai falar a respeito disso. Primeiro eu quero fazer um pequeno pano de fundo, um panorama, para a gente chegar nesse texto base, no texto áureo que diz que graça existe também no Antigo Testamento. Adão, meus amados, Adão vivia no jardim, tinha total comunhão com Deus. Adão tinha toda a autoridade que existia. Adão era como um Deus terreno. Estou falando isso antes da queda. Então nós precisamos entender que ali inicia o processo de Deus para as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 9, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do sol árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos no meio do jardim. Colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio que vocês conhecem a história desta árvore. E no versículo 9 menciona ali duas árvores muito importantes no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós percebemos que a maioria das plantas, das árvores, elas não são mencionadas na Bíblia, e aqui é mencionada essas duas árvores. E se é mencionada essas duas árvores, é porque ela tem muita relevância na história, ela tem muita relevância sobre as nossas vidas, ela tem muita relevância sobre a palavra de Deus e sobre nós. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor deu-lhes uma ordem: comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto,
com certeza você vai morrer. A história eu creio que você conhece, mas Deus deu uma única restrição a Adão. Deu uma única restrição para Adão e para Eva, para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha todo o conhecimento, ele vivia com Deus. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Ele não precisava mais de conhecimento. A questão, quando eu digo questão, não estou dizendo que Deus errou, porque Deus nunca erra, mas a questão é que ele tinha o livre-arbítrio e ele podia escolher. E ali estavam as árvores, ele podia escolher. E o que aconteceu? Ele escolheu desobedecer, ele errou o alvo. A serpente o induziu a comer da árvore. Vamos ler aqui agora a questão da queda. E ele escolheu desobedecer, ele errou o alvo, e como a palavra de Deus diz, ele morreu, não fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Aquela comunhão que tinha, a presença de Deus já não estava mais sobre a vida dele, ele perdeu a comunhão com Deus. Gênesis 3, do 6 ao 7, fala a respeito dessa queda. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Amados, nesse texto aqui é muito claro que eles, quando comeram dessa árvore, quando eles desobedeceram, eles começaram a ver toda a maldade que existia fora. Até então eles não sabiam que existia maldade, porque eles andavam nus, e eles só começaram a perceber que estavam nus quando eles comeram daquela árvore, e eles morreram espiritualmente, e os olhos foram abertos. Uma criancinha, meus amados, até 2 anos, 3, sei lá, eles andam nus, né? Eles não têm problema de ficar nu. O pai vai lá, troca, a mãe troca, o avô troca, e eles estão ali. Por quê? Porque não existe maldade. E não existia maldade em Adão e em Eva antes da queda. Mas essa árvore, ela trouxe o conhecimento do bem e do mal. Do bem eles já tinham conhecimento, eles não precisavam de mais conhecimento. Mas a serpente, ali colocada como Satanás, ela foi lá e induziu eles a errarem e a comer. Mas Satanás entrou ali e colocou, como se diz, minhocas nos ouvidos das pessoas. E é isso que muitas vezes acontece conosco, né? O inimigo, ele vem e coloca algumas coisinhas nos nossos ouvidos. Vamos ver Adão expulso do jardim. E aqui é que eu digo, que eu menciono a respeito da graça, que houve graça no Antigo Testamento, que houve graça no jardim. Gênesis capítulo 3 é aquele texto inicial que nós vamos ler agora, 22 ao 24. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Como eu mencionei, havia 2 árvores, e aqui ele expulsa Adão e coloca anjo para guardar a árvore da vida. Amados, o que nós entendemos? O que eu entendo? Eu entendo que devido
a maldade que passou para Adão, nós também herdamos esta maldade. Nós herdamos a herança pecaminosa de Adão, nós sabemos disso. Mas, aqui quando fala que existia uma árvore da vida, o que acontece? Nós podemos ver a graça de Deus aqui nesse sentido. Ele expulsou Adão, e você pode estar perguntando, como que nós podemos ver graça de Deus na expulsão do homem? Não sei se você já leu, se você parou para pensar nisso. Como que nós podemos ver graça de Deus na expulsão do homem? Faz sentido Adão ser expulso? Deus expulsou Adão? E isso nós dizemos, eu digo, né? Digo eu, não, Senhor, que isso é graça, que isso é misericórdia. A resposta está no versículo 22. Dá para colocar o versículo 22 novamente? Então o Senhor Deus disse: vejo que agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Então, se eles comessem do fruto da árvore da vida, nós, juntamente com Adão, nós viveríamos para sempre. É ruim viver para sempre? Nós aqui como cristãos, nós falamos que nós temos a vida eterna, né? Talvez você pergunte, que mal existe em ter vida física eterna? Existe um mal muito grande. Porque Adão, ele tinha a vida em Deus, uma vida de comunhão com Deus antes da queda, mas com a queda veio as maldições. Agora imagina nós termos vida eterna fisicamente, de corpo, porque nós sabemos que um dia esse corpo ele vai embora, mas a nossa alma, nós que temos Jesus no coração, nós vamos viver a eternidade, mas espiritualmente. Mas aqui nesse caso, não, se eles comessem, eles viveriam para sempre, com todo tipo de doença, com toda a atrocidade que existe por aí. Esses dias mesmo eu li uma matéria em que uma menina de 12 anos, ela faqueou, deu umas facadas no padrasto. Por quê? Porque ele estava agredindo a sua mãe. O mundo, se nós olharmos o mundo aí fora, ele está bem perdido, existem muitas coisas ruins. Agora imagina como que seria o mundo, como que nós aguentaríamos viver num mundo desse sempre. Você não ia morrer. Você está comigo? Você está entendendo? Então eu vejo que quando Deus expulsa Adão e coloca guardas ali para guardar essa árvore da vida, ele está usando de misericórdia, porque logo em seguida vem o plano dele de enviar Jesus para que nós venhamos ter as nossas maldições quebradas e nós possamos ter uma vida eterna. Então é aqui que eu digo, né? Digo eu, não o Senhor, que tirar Adão do jardim, que expulsar Adão, foi graça, foi favor, foi misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Imagina, meus amados, imagina uma pessoa, voltando aqui no mesmo assunto, imagina uma pessoa com doença terminal. Eu sei que você já viu isso, né? Uma pessoa com doença terminal, sofrendo dor, aquilo tudo. Imagina ela viver eternamente com aquilo. Nós temos que ver graça, temos que olhar diferente para aquilo que Deus fez. Muitas vezes nós olhamos e as pessoas dizem: poxa, mas Deus foi ruim com Adão, expulsou ele. Amados, isso foi graça, foi para o bem dele, é misericórdia. Amém? Nós temos agora uma vida eterna espiritual por causa da obra de Jesus. Eu não posso explicar, né, tudo aqui esse texto, né, sobre a obra de Jesus, mas você daqui a pouco vai ter os grupos familiares, seus líderes podem ensinar. Vamos para frente. O segundo ponto que eu quero falar é a respeito de crer. Pode colocar? Crer e confessar corretamente.
crer e confessar corretamente. Marcos 11, 23 diz assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se, joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Texto muito forte, precisamos entender ele. E eu aqui não quero diminuir, como se diz, a palavra de Deus nesse tópico, porque nós entendemos que nós temos que declarar a palavra de Deus, nós precisamos declarar aquilo que sai da nossa boca. Ela tem muito poder, mas nós precisamos aprender a declarar as coisas com fé. Primeiramente, nós precisamos ter fé, e nós precisamos aprender também sobre fé. Existe um ABC, existe um início da fé. Nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma pequena medida de fé, e essa fé ela vai crescendo, e ela vai crescendo conforme nós vamos passando por alguns problemas. Essa fé ela vai aumentando em nós. Então nós podemos entender, nós podemos ver que precisamos declarar a palavra, precisamos entender como fazer isso corretamente, mas através da fé. Eu quero ressaltar aqui, quero contar uma história que um pastor contou. Eu não presenciei isso, mas é um pastor e ele é muito conhecido. Ele conta a história que existia uma jovem que acabou de se converter, e ela ouviu falar, uma jovem que novinha na fé. Você vai entender mais para frente por que eu estou contando isso. Ela novinha na fé, foi num evento, ela não consultou o seu líder, não consultou o pastor, ela foi por conta deste evento, nem conhecia muito bem quem estava lá ministrando, e essa jovem foi lá, e o pastor orou por ela e disse que ela estava curada. Disse que ela estava curada de uma enfermidade. Mas essa jovem, ela tinha um diabetes, uma doença chamada diabetes. Talvez tenha alguns farmacêuticos aqui, além do Gustavo, e sabem como isso é. E o que aconteceu? Ela pegou, por causa daquela palavra que ela ouviu, né, ela teve, se a gente olhar entre aspas, ela acreditou naquilo que foi falado, e ela chegou em casa e jogou os remédios fora e não tomou aqueles remédios. E passou um dia, ela ficou um pouco ruim, passou 2, ela ficou ruim, no terceiro dia ela quase entrou em coma, e ela foi para o hospital, e lá no hospital ela não falou que era diabética, eles poderiam até ter feito o exame, mas não sei o que aconteceu. Ela foi lá e não contou. E resumindo a história, esta jovem, ela acabou falecendo. Ela acabou falecendo porque ela não declarou corretamente aquilo que era para ser. Ela não entendeu aquilo que deveria fazer. Ela era jovem ainda, como pessoa, e jovem também ainda na fé. E ela morreu, segundo o pastor que foi lá visitar ela morreu declarando a palavra de Deus. Ela morreu dizendo o texto de 1 Pedro capítulo 2, 24, podemos ler: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Ela morreu declarando: pelas feridas do Senhor, pelas chagas do Senhor, eu fui curada. Pelas chagas do Senhor, eu fui curada. E ela morreu por causa disso. Amados, eu faço essa oração também, mas agora eu estou começando a fazer de uma forma diferente, porque eu tenho entendido que nós precisamos também declarar a palavra de Deus, mas nós precisamos declarar ela com muita fé. Amém, meus queridos? É com fé. Nós somos livres para ouvir quem nós queremos, nós somos livres para sentar na mesa que nós queremos, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Essa jovem, ela ainda não tinha, como se diz, maturidade para ouvir aquela pessoa e tomar aquela decisão. Por quê? Porque ela não tinha fé ainda suficiente para isso. Amém? Eu não quero diminuir, como eu falei, a declaração da confissão da palavra, pois sabemos que aquilo que nós falamos, ela tem, né, poder
de vida ou ela tem poder de morte. Mas nós precisamos orar de uma forma diferente, precisamos declarar de uma forma, declarar a palavra de Deus de uma forma diferente, com fé. Com fé. Mas se você tiver uma medida de fé muito pequenininha, não sei o que vai acontecer. Pode ser que aconteça algo que aconteceu com essa jovem. Quero ler um texto que vai exemplificar e vai responder como nós devemos fazer. Romanos 10, do 8 ao 10. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Fé não é apenas uma questão de confissão. A fé, ela tem que vir do nosso coração. Tem que primeiro estar no nosso coração. Nós precisamos declarar a palavra, mas nós precisamos ter ela também no coração. Os dois precisam estar alinhados, nós não podemos ter dúvida. Então nós precisamos crescer na fé, para que aquilo que nós declaramos, para aquilo que nós pedimos, possa ser aceito. Para isso precisamos ter essa fé dentro do nosso coração. Eu quero passar aqui o conceito de dúvida. Nós não podemos ter dúvida. E o conceito original de dúvida é: não pode haver distinção, preste atenção, dúvida, não pode haver distinção, separação entre a sua boca e o coração. Muitas vezes nós não oramos ou não declaramos errado. Precisamos declarar, precisamos confessar corretamente, com a boca e com o coração. Amém? Precisamos fazer essas declarações. Não podemos apenas fazer vãs repetições. A palavra de Deus diz que nós não devemos apenas falar, né? Eu creio. O diabo também crê. Só falar não adianta. Só falar não adianta. Eu pedi permissão para o Alencar. O Alencar, ele tem um papagaio, e ele ensinou o papagaio a falar o nome dele. Então o papagaio, de vez em quando, vai lá e Alencar, aquela coisa toda. Então quando nós apenas falamos sem ter base na palavra de Deus, sem ter base nas promessas de Deus, e quando nós falamos sem isso estar no nosso coração, nós estamos sendo igual papagaio, estamos apenas falando, apenas colocando para fora algo, e nós não estamos crendo corretamente. Amém? Nós precisamos crer de uma forma diferente, estar no coração, precisa estar no coração, e daí nós declaramos, aí nós vamos declarando. Aleluia, amém, meus queridos? A palavra de Deus diz que nós devemos crer no coração e falar com a boca. Tem um texto que diz: crie, por isso falei. Por isso é crer com o coração e com a boca. Precisamos aprender a declarar. Como eu falei, só repetir, sem base bíblica, sem promessa de Deus, Deus não tem compromisso em cumprir, aquilo que não está na palavra de Deus. Nós devemos declarar também com base na palavra de Deus. É claro que Deus responde aos nossos pedidos. A nossa palavra, ela tem muito poder de vida ou de morte, A palavra de Deus fala a respeito disso. E de morte, meus amados, para morte, quando eu digo é maldição, não precisa de fé, porque o diabo escuta e ele coloca na nossa mente. Mas nós precisamos de fé para obter as coisas, precisamos de fé para crer corretamente. O último texto, o último ponto que eu quero ler, eu quero comentar é sobre os da casa de Cloé. E aqui eu quero falar um pouquinho de unidade. Unidade não é apenas na igreja. Unidade, como eu falei, é no secular, é em todos os lugares.
O texto base é 1 Coríntios 1, do 4 ao 13, a gente vai ler um pouquinho mais para frente. Mas primeiro aqui eu quero colocar da igreja de Corinto. Paulo, quando está lendo esse texto, ele está falando da igreja de Corinto. Era uma igreja, meus amados, que eu gostaria de ter vivido nessa igreja. A palavra de Deus diz que nesta igreja tinha todos os dons. Imagina nós como igreja ter todos os dons aqui manifestando, os dons do Espírito Santo. Você já pensou? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons de cura. Amados, uma pessoa estar aqui na frente, por exemplo, usando uma palavra de conhecimento, de sabedoria, discernindo os espíritos, olhando para uma pessoa que aqui está e falar da vida dela sem conhecer ela, chegar a dar o número da identidade dela. Era isso que tinha na igreja de Corinto. Paulo fala muito a respeito disso. Era isso que tinha ali, era uma igreja muito boa. Eu queria participar desta igreja e também gostaria que nós, como Igreja Resgate, fôssemos uma igreja de Corinto da época, lá de 1 Corinto. Mas havia algo errado, conforme o texto que nós vamos ler. Eu vou pedir só para colocar agora, eu não vou ler o texto todo para não cansar vocês, mas eu gostaria que fosse colocado 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. De maneira que não lhes faltava nenhum dom, enquanto aguardavam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou confirmando, testificando através da palavra, que não faltava nada, não faltava dom nenhum para esta igreja. Mesmo assim, nós vamos entender um pouco mais para frente, que essa igreja não era uma igreja totalmente madura. Mas que coisa maravilhosa ter esses dons dentro da igreja, que coisa maravilhosa poder estar vivendo isso, e eu creio que nós vamos viver isso, nós declaramos isso já aqui, amém? Precisamos, mesmo com esta falha que nós vamos ver um pouquinho mais para frente a respeito da igreja, nós estamos falando de uma unidade. Mesmo assim, eu gostaria de estar nessa igreja, eu gostaria que a nossa igreja aqui fosse a igreja de Coríntios. E dizem que, segundo alguns teólogos, diz que 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, depois você pode ler 12 e 14, que fala dos dons. O que Paulo faz ali, no versículo 14, é trazer um alinhamento. Ele vai lá e corrige, tenta colocar as coisas no lugar, porque aquela igreja tinha dons em excesso. Veja que maravilha! Só que eles não tinham ordem no culto. Um falava em línguas, o outro tentava interpretar, o outro se levantava, o outro, e fazia, entre aspas, uma bagunça santa. Mas era uma igreja que tinha excesso de dons, e Paulo escreve 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 para colocar ordem, para alinhar aquilo que estava acontecendo ali. No versículo 10, por gentileza, versículo 10, 1 Coríntios, continuamos lá no versículo 10, Paulo diz: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Tem outra tradução que diz rogo-vos. E quando a palavra rogo-vos é pedido, é falado isso na Bíblia, ela está dizendo: pelo amor de Deus, por favor, eu imploro a vocês, façam isso. E ele disse aqui, havia divisões. E no versículo 11, ele coloca, e eu falo aqui, tinha uma família de Cloé, que é o nome do tópico que eu coloquei. Existiam os da casa de Cloé que avisaram a Paulo que havia controvérsias. Nós não podemos dizer que esta família de Cloé era uma família, era um povo fofoqueiro, não, porque eles foram lá e avisaram Paulo que estava havendo divisões, estava havendo algumas coisas na igreja, porque elas tinham zelo pela casa de Deus, eles tinham zelo pela igreja, amém, meus queridos?
Não podemos dizer que essa família era uma família fofoqueira. Esta família era uma família de bem, que veio de um lugar bem distante e disse a Paulo: Paulo, dá uma olhadinha lá, porque o negócio lá está meio que complicado. Uma coisa eu posso dizer: dificilmente passa batido alguma coisa do pastor, dificilmente passa batido alguma coisa do gerente, do líder, né? Do coordenador. Dificilmente passa batido, meus amados. Quando nós não vimos, quando não, o Espírito Santo não mostra, quando o profeta não mostra, vem os da casa de Cloé, vem os da família de Cloé e falam conosco. Nada há encoberto. A palavra de Deus diz: nada há encoberto que um dia não seja revelado. E o que estava acontecendo nesta igreja? Versículo 10: não falavam a mesma coisa, havia partidos, facções políticas. Nós sabemos que políticas muitas vezes elas afastam as pessoas. Estava vendo isso dentro dessa igreja. Eles não pensavam igual, havia controvérsias. E no versículo 12, ele diz: refira-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. E um outro grupo dizia: eu sou de Cristo. A divisão que tinha, as controvérsias que tinha, é porque um se identificava mais com Paulo, outro se identificava mais com Pedro, outro se identificava mais com Apolo. E tinha um grupo que se identificava como a igreja de Cristo. Vocês estão entendendo? É uma palavra para a igreja, é uma palavra, se você olhar, forte. Não estou dizendo que aqui na igreja tem essas divisões. É claro que muitas vezes nós não temos o mesmo pensamento, né? Diverge, mas nós temos a palavra, nós temos a direção. Eu quero continuar aqui dizendo que Paulo, o próprio Paulo, ele questiona: quem somos nós? Ele diz: quem sou eu? Quem é Apolo? Cristo está dividido? É claro que não. Então nós temos que aprender a conviver também com algumas coisas que acontecem ao nosso lado, algumas coisas que acontecem lá na empresa onde você trabalha. Nós precisamos aprender a conviver com estas coisas. Amém, meus queridos? Dons não significam maturidade. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, do 1 ao 8, você pode ler em casa, né? Paulo está dizendo assim, se quiser ir passando, pode ir passando, eu vou falando aqui. Paulo está dizendo: igreja, vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças, vocês ainda têm atitudes de criança, e eu sou obrigado ainda a dar leite para vocês, enquanto não precisava mais dar leite, era para dar outra coisa, mas eu estou ainda dando leitinho para vocês. Havia ainda entre eles inveja. Eu quero ler aqui a definição de inveja. Inveja é querer o que o outro tem. Inveja é querer o que o outro tem. Muitas vezes a gente ainda diz: ele não merece ter o que tem. Isso é inveja. E havia inveja nesta igreja, como Paulo estava falando. O invejoso, meus amados, se eu, por exemplo, tenho um carro igual ao do invejoso, o mesmo ano, a mesma marca, tudo igual, o carro do invejoso sempre é o melhor, o meu não presta. Ele consegue arrumar defeito. E havia inveja. E você vê que essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons. Ditado, né? Os mais antigos aqui sabem, né? O invejoso normalmente ele desdenha daquilo que nós temos. E o ditado diz: aquele que desdenha, ele quer comprar. Às vezes ele bota o teu para baixo porque ele quer comprar. E também diz que tinha divisão, lendo o texto, tinha divisão. E essa palavra divisão é igual a um tecido. Quando o pessoal antigamente ia muito e comprava tecido nas lojas e para fazer as roupas, ia lá e a pessoa fazia, dava um cortezinho no tecido. Quem trabalha com confecção também sabe. E você pega, faz um corte, você puxa o tecido e ele rasga todinho.
E depois que ele rasgou, amados, só costurando, fazendo remendo. E essa palavra divisão aqui é comparado com esse tecido, que você faz um corte, pega com as duas mãos e rasga, e não dá para aproveitar novamente, se você quiser fazer da mesma forma que estava. Amém? Amados, não tinha nada de errado entre eles quererem gostar mais de Paulo, mais de Apolo, de Cefas, mas o que não poderia ter era as divisões. Eu sou desse, eu sou daquele outro. Isso não pode ter. Quero fazer aqui, e já daqui a pouco eu encerro, uma analogia também a respeito disso, do ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado. Você precisa assim, eu peço que vocês todos fechem os olhos para ninguém ver. Você pode fazer isso comigo? Fechem os olhos, se eu quero dar um exemplo. Quem acha que o ar-condicionado aqui está frio, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que o ar-condicionado está quente, levanta a mão. Quem acha que o ar-condicionado está bom? Quem não acha nada? Amados, isso é o que estava acontecendo lá na igreja. Uns gostavam de uma coisa, outros gostavam de outra, outros gostavam de outras coisas. Quem está errado aqui, esses que levantaram as mãos? Ninguém está errado, porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes, perfis diferentes, mas eu tenho certeza de uma coisa: o ar está certo. O ar não pode mudar. Se a gente mudar, a gente vai mudar para tudo. Então o ar está ali em 23, 24 graus e ele atinge um ambiente. Só que como nós vimos aqui, para todos esses pontos que eu coloquei, havia uma divergência. Por quê? Porque nós temos personalidades diferentes. E isso acontece muitas vezes na igreja. A maioria dos rachas que dá na igreja não é por doutrina, porque ali na igreja de Corinto a doutrina estava certa. A maioria dos rachas que dá é porque nós temos perfis diferentes e nós nos afeiçoamos a mais a uma pessoa do que a outra. E na realidade o que nós deveríamos era nos apegar a Cristo. Se nós temos ministrado a palavra de Deus, se nós temos ministrado os fundamentos de Deus, precisamos deixar de olhar para as pessoas e começar a ver algo diferente, porque não existe como nós atender toda a vontade. Imagina um pastor, ou imagina deu a hora. Imagina um pastor, imagina um líder, imagina um diretor, imagina um gerente querendo fazer a vontade de todos. Não tem como fazer isso. Você vai atender a vontade de um. Se eu atendesse a vontade daquele que acha que está frio e aumentasse o outro que estava alto, ia dizer que estava ruim o ar. Então é muito mais fácil vocês se adaptarem àquele que está na frente, ao diretor, ao coordenador, ao líder, do que vocês irem embora, do que vocês pedirem a conta do seu trabalho. Vocês estão entendendo? É uma questão de perfil, uma questão de personalidade. Nós precisamos aprender a viver com estas diferenças, com estas personalidades. Amados, 1 Coríntios 3, 10 a 11, eu quero encerrar com isso, dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é o Senhor Jesus. Paulo edificou a igreja de Corinto, ele edificou em Cristo, e ela vem até nós. Ela vem até nós. Se nós estamos ministrando a palavra verdadeira, nós é que precisamos nos adequar à palavra, nos adequar à Bíblia. Nós é que precisamos, não é a Bíblia se adequar àquilo que eu penso. Não dá como colocar o ar-condicionado para todos os gostos que aqui estão. Vocês entendem? Nós precisamos fazer isso. Somente os que são de Cristo é que sobraram, meus amados.
Se você olhar aqueles que eram adeptos de Paulo, eles já se foram, não tem mais nenhum aqui. De Pedro também, de Cefas também, de Apolo também. Somente sobrou quem? Somente sobrou os adeptos de Cristo, que somos nós, que somos a igreja. E nós, como igreja, somos um corpo, e todo mundo é importante neste corpo. Ninguém pode dizer, eu sou só um dedinho, e dedinho não tem muita importância. Tem sim. Amém? Concluo com Filipenses capítulo 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildemente, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada fazemos, nada façais por partidarismo, nada façais por vanglória, mas fazei por humildade. Fazei por humildade. Que nós não venhamos ser sábios aos nossos próprios olhos. Que nós possamos neste ano de 2022 ter um grande relacionamento, uma grande intimidade com Deus. É isso que nós precisamos. Nessa noite, meus amados, nós aprendemos que existe graça, existe misericórdia no Antigo Testamento. Que nós precisamos aprender a crer e a confessar corretamente. E sempre haverá na igreja alguém como a família de Cloé, como a família de Cloé, que deseja o melhor para a igreja. E aqui está a família de Cloé, que deseja o melhor para a igreja. Aplauda o Senhor Jesus.